Olá, tudo bem? Meu nome é Jarles Barcelos, sou professor de Direito Processual Penal Militar e Penal Militar. Atualmente sou advogado, fui oficial do Exército Brasileiro, sou formado em Direito, especialista em Direito Público Penal e Processo Penal Aplicado e também sou aprovado no concurso para capitão da brigada, qual aguardo a homologação e a convocação. Vou trabalhar com vocês hoje um assunto bem simples, mas muito importante, introdutório ao estudo do processo penal militar, tendo em vista as particularidades dessa matéria em relação ao direito processual comum. Então hoje a gente vai trabalhar o direito processual penal militar, basicamente na parte da Polícia Judiciária Militar. Temos aqui um sumário, vou passar para vocês as referências bibliográficas, um detalhe importante sobre o Código de Processo Penal Militar, vou falar então especificamente sobre a Polícia Judiciária Militar, a finalidade da Polícia Judiciária Militar, a base normativa, alguns detalhes que têm que ser observados no âmbito da Constituição Federal, o exercício e a delegação do poder de polícia judiciária, as atribuições de quem exerce esse poder e no final a gente vai resolver algumas questões de concurso, principalmente daquelas voltadas às carreiras militares e à área jurídica, certo? Então, como referência bibliográfica, eu vou indicar o livro do professor Célio Lobão. É um livro tradicional, uma doutrina clássica. É uma edição esgotada, talvez a gente encontre em sebos ou qualquer lugar que venda livro usado, pela internet, muito possivelmente, mas não há uma reedição, até onde eu sei, dessa obra. Ele foi publicado pela editora Forense e geralmente é o livro que está na bibliografia dos concursos. Também tem um livro que eu gosto muito, que é o livro do professor Cícero Coimbra Neves, esse livro aqui, tá? Ele é um manual bem completo, ele é bem extenso, bem detalhado, traz bastante diferença do processo penal comum e do processo penal militar, ele aponta bastante as diferenças e é um professor também acessível, ele é promotor de justiça, então se o pessoal quiser acompanhar, ele tem Instagram, pode acompanhar ele no Instagram, volta e meia ele publica artigos sobre o direito processual penal militar. Esse livro dele aqui é um livro mais para quem quer se aprofundar em algum ponto específico, talvez para concurso não seja o mais indicado, tendo visto que é uma doutrina, né? Não é um livro para concurso. Livros para concursos eu recomendo os livros da série Resumos para Concursos, da Juspodium, tá? São esses dois livrinhos aqui, de Penal e Processo Penal Militar. São ótimos livros para concurso, tá? E tem também esse livro aqui, publicado pela editora Verbo. É um livro mais antigo e está um pouco desatualizado, tendo em vista as recentes modificações que teve na competência da Justiça Militar e na Lei da Organização da Justiça Militar, mas é um livro que serve como regra geral para quase todo o processo penal militar ainda, né? Então, das partes que não foram alteradas. Também tem, então, aqui o que vocês podem ver no slide, os livros que eu citei. Tem alguns que eu citei aqui que não estão no slide, mas que são também recomendáveis, tá? Então, sobre o Código de Processo Penal Militar. Pessoal, a gente tem que entender que esse código, ele não foi criado após a Constituição de 88. Ele é uma lei antiga, ele é um decreto-lei de 69, como vocês vão ver agora no slide. Ele é um decreto-lei de 69 e ele foi incorporado na Constituição de 88, por expressa previsão da Constituição sobre as normas, né, o que seria tratado por lei, como uma lei ordinária. Então ele era um decreto-lei que foi recepcionado pela Constituição Federal como uma lei ordinária. E isso tem algumas consequências que a gente tem que avaliar. Comparando o direito intertemporal, que é um assunto que o pessoal geralmente estuda lá em direito constitucional, mas aqui se faz necessário, a gente tem que lembrar de uma técnica da Constituição muito importante chamada filtragem constitucional. A filtragem constitucional nada mais é do que pegar um ramo do direito e submeter aos olhos da Constituição vigente. Essa filtragem ela vai apontar diversos dispositivos
que não podem ser aplicados no atual ordenamento jurídico. Então, como por exemplo, a gente tem a incomunicabilidade do preso, que não foi recepcionado. No Código Penal, os termos utilizados, como a pederastia, o termo homossexual ou não no crime de pederastia. Então, são várias nuances que a gente tem que observar, tá? Do direito daquela época para o direito hoje. Então, a gente tem que olhar a letra da lei sempre com os olhos voltados no atual entendimento jurídico, certo? No atual ordenamento. Então, essas são as consequências que a gente tem que cuidar quando tem uma relação temporal de uma lei com uma nova ordem constitucional. Agora, a finalidade. Antes de falar da finalidade da Polícia Judiciária Militar, eu gostaria de falar sobre o que é Polícia Judiciária Militar. Tá? Qual é a finalidade, mas qual a necessidade e atribuição que ela tem. A finalidade da Polícia Judiciária Militar, assim como a Polícia Judiciária na esfera comum, é colher elementos de autoria e materialidade para subsidiar a ação do Ministério Público. Mas mais do que isso, ela serve como longa-manos do juiz. A Polícia Judiciária Militar, diferentemente da Polícia Judiciária Comum, ela não é um órgão exclusivo para isso. Se vocês forem observar, a Polícia Civil e a Polícia Federal, elas têm a finalidade específica de apurar indícios de autoria e materialidade e também de servir como longa-manos do juiz. A Polícia Judiciária Militar da União não é um órgão que existe para isso. Quem exerce essa função são os próprios militares. No âmbito das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, a gente tem os oficiais e no âmbito federal a gente tem o Exército, a Marinha Aeronáutica, as Forças Armadas, que exercem essa função também por meio dos seus oficiais. Então, cada ente, de acordo com a sua respectiva competência, exerce essas atribuições. A Polícia Civil e a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares exercem no âmbito dos estados e, de forma geral, na Polícia Militar da União, as Forças Armadas exercem a função de Polícia Judiciária Militar. Mas podem observar que elas não foram criadas para isso. Tá? Como vocês devem ter visto aqui no slide, a principal finalidade da Polícia Judiciária Militar é investigar os crimes militares e a respectiva autoria. Aí a gente entra na base normativa. A Constituição determina que hajam pessoas específicas para essas apurações. Isso a gente depende do artigo 144, parágrafo 4º. Olha só, as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, e aqui quando ele diz ressalvada a competência da União, ele está se referindo à Polícia Federal, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. Então, quando ele não diz quem é que exerce as funções militares, a gente já pode presumir que vai vir alguma coisa especificando que haverá uma polícia judiciária militar, porque quem vai investigar as infrações penais militares, certo? E também outra coisa que a gente tem que reparar no artigo 144 aqui, parágrafo 4º, é que diz o seguinte, competem as funções de polícia judiciária militar e a apuração de infrações penais. Percebam que ele traz como se fossem duas coisas distintas, e são. Uma coisa é a apuração da infração penal, outra coisa é o exercício da função de polícia judiciária, é atuar como se fosse uma extensão do Poder Judiciário, é cumprir os mandados do Poder Judiciário, executar diligências, são essas funções auxiliares exercidas pelas polícias militares quando se fala em Polícia Judiciária Militar e Polícia Judiciária Militar no âmbito da União pelas Forças Armadas, que a Constituição separa. Certo? No Código de Processo Penal Militar, ele trabalha tudo junto. Aqui no artigo 124, a gente já consegue ver a competência. Quando se fala em justiça, a gente vê a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, no artigo 124, como vocês estão vendo, ele está falando qual é a competência da Justiça Militar. Então, a gente já sabe que não é a Polícia Civil que investiga e que existirá uma justiça específica para investigar crimes militares, certo? Aí no artigo 125, parágrafo 4º, a gente tem que reparar num outro detalhe que versa mais sobre competência do que sobre polícia judiciária militar, mas que é extremamente importante agora para que a gente possa entender no futuro esses outros assuntos que vão ser trabalhados. Leia comigo aqui.
compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei, certo? Aí fala sobre a ressalvada competência do Tribunal do Júri, mas o que eu quero que vocês percebam aqui, porque ainda não é o momento de estudar a competência, é o seguinte: na Justiça Militar da União, compete julgar, processar e julgar os crimes militares, independente de quem são os agentes. Na Justiça Militar dos Estados, compete processar e julgar os militares. Então a gente já consegue entender no primeiro momento que havendo um cometimento de um crime por civil no âmbito da Justiça Militar Estadual, esse crime não vai ser processado e julgado pela Justiça Militar, certo? Então, partindo-se disso, a gente entra agora no exercício. Então a Constituição já disse que tem que ter um órgão que vai julgar os crimes militares, que compete à Justiça Militar. A gente já sabe que não serão as polícias civis, muito menos a Polícia Federal, e essa competência foi ressalvada na Constituição, certo? Aí a gente vai no artigo 7º do CPPM, Decreto 1002, e lê o seguinte: a Polícia Judiciária Militar é exercida nos termos do artigo 8º, e quando ele fala nos termos do artigo 8º, ele diz o que vai ser feito, aqui ele vai dizer quem vai fazer. Então o artigo 8º é o que vai ser feito e no artigo 7º é quem vai fazer, pelas seguintes autoridades. Ponto. Presta atenção aqui agora. O que vai ser dito aqui está completamente desatualizado, certo? Então vocês têm que perceber que esses termos que são utilizados aqui é referente à legislação lá de 69. E lembra da parte que eu falei do direito intertemporal, que teria que ser olhado à luz da legislação atual, do ordenamento jurídico atual, principalmente no aspecto constitucional? Pois é, aqui é um dos momentos que tem que ser feito isso. Por exemplo, ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Não há mais hoje ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O que foi feito é substituído essa coletiva de ministros pelo ministro da Defesa. Então, outra ressalva que a gente já faz aqui é que não diz ministro da Defesa aqui. Então, vocês já podem, por expressa previsão legal ou pela ausência da previsão legal, dizer que não haverá exercício do poder de Polícia Judiciária Militar por secretário de Segurança Pública e nem por ministro da Defesa, certo? Então aqui, cuidado, não há, desde a Emenda Constitucional 23 de 99, os cargos de ministro da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O que há hoje é o ministro da Defesa, certo? Fica essa tensão aí chamada. Pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. O que há hoje não é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, é o chefe do Estado-Maior Conjunto, se eu não estou enganado, certo? Em relação a essas entidades. Aqui esse artigo é leitura e o que mais importa são esses termos que eu destaquei agora aqui nas alíneas D e E, certo? Então, pelos comandantes do Exército, do chefe da esquadra, dos órgãos, das unidades, no âmbito da sua respectiva ação de comando, pelos comandantes de região, distrito, força, tá? Pelo secretário do Ministério do Exército, gabinete do Ministério da Aeronáutica. Aqui vejam, não são secretários de Segurança Pública, muito menos os ministro da Defesa. O que ele está falando aqui são militares que exercem a chefia dentro de algum órgão do Exército e por isso têm uma função de comando e exercerão a função de Polícia Judiciária Militar. Algumas instituições militares não têm o nome de comandante, têm o nome de diretor ou chefe. Por exemplo, aqui em Santa Maria existe o Parque Regional de Manutenção 3 e o nome é diretor do Parque Regional de Manutenção. Então muda a nomenclatura, mas praticamente a função é a mesma. Assim como existe o chefe de uma determinada seção, existem também os diretores, certo? Colégios militares, se eu não estou enganado, também se chamam de diretores, mas a gente tem que lembrar que às vezes muda o termo, mas a função continua muito próxima ou a mesma, certo? E existe também os comandantes das forças, unidades ou navios. Pessoal, preste atenção, o que ele faz aqui nada mais é do que pegar o organograma das forças, certo? De todas as forças, tanto das polícias militares quanto das forças armadas, e destrinchar eles em hierarquia. Ele coloca os comandantes de região militar ou de região naval, ele coloca
o comandante da embarcação, o comandante da unidade, até o comandante de uma subunidade isolada, se houver. Eles também poderão exercer, desde que eles estejam na função de chefe, diretor ou comandante. Então, prestem bem atenção. O que vocês têm que saber, e eu vou colocar aqui na tela agora, um organograma da Marinha, para vocês verem que há uma série de nomes que poderiam ser atribuídos, mas que, na verdade, eles não deixam de ser comandantes, ou de uma respectiva área, ou de uma respectiva unidade, ou de um respectivo órgão, certo? Então, prestem atenção também nas advertências que eu vou fazer aqui embaixo. Essas advertências vão trazer esses detalhes que eu estou mencionando, tá? Ministro da Defesa e o secretário de Segurança Pública não exercem a função de Polícia Judiciária Militar. As autoridades encarregadas do Mister de Polícia Judiciária não têm a sua principal atividade a investigação, isso já foi mencionado lá atrás. Os oficiais do Exército não foram atribuídos pela Constituição Federal como responsáveis de exercer exclusivamente a atividade de Polícia Judiciária Militar. O que eles fazem é proteger a soberania nacional e a defesa da pátria. Essa atividade é secundária, é colateral, certo? Agora a gente vai passar para o artigo 7º, parágrafo 1º. Obedecidas as normas regulamentares da jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições enumeradas neste artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa para fins especificados e por tempo limitado. Prestem bem atenção aqui que esse assunto é importante. Olha só, é plausível considerar que o comandante do Exército vai ficar apurando uma infração penal de menor importância? É proporcional o comandante da unidade apurar todos os crimes que envolverem seus militares? Pessoal, a gente tem que entender que os comandantes geralmente ou sempre são pessoas muito atarefadas, muito ocupadas. Quem conhece um pouco a estrutura militar sabe que praticamente tudo que acontece numa organização militar é parte da responsabilidade do comandante, ou toda a responsabilidade é do comandante. E as que ele não é diretamente responsável, ele tem a obrigação de fiscalizar. Então essas atividades geralmente vão ser delegadas aos oficiais da unidade militar, certo? Então prestem atenção aqui, tem que ser delegada aos oficiais da ativa por tempo limitado e para um fim específico. Eu não posso, por portaria, designar um encarregado de um IPM para apurar qualquer crime militar que aparecer naquele ano. Não, não é assim que funciona. Eu vou designar um militar, eu vou delegar a atividade de polícia judiciária militar a um oficial para investigar o crime tal, ocorrido no dia tal, de tal forma, certo? Ou, em alguma situação eventual, apurar se em tal situação ou contexto houve um crime militar. Mas eu tenho que ter uma situação específica, não existe uma nomeação genérica, tá? Em se tratando da delegação para a instauração do inquérito, deverá que ela recair o oficial de posto superior ao indiciado. Prestem atenção aqui, que agora é importante. Olha só, em se tratando de delegação para a instauração de inquérito policial, então é delegação para a instauração e não a delegação para a investigação, deverá recair aquela em oficial de posto superior ao indiciado. Então, nesse caso, o indiciado, independente se ele esteja na ativa ou na inativa, ele tem que ser mais moderno do que o encarregado do IPM. Olhem só, pode o comandante delegar a função a um major quando é um tenente-coronel o indiciado? Não. Por quê? Porque deve haver uma precedência hierárquica, conforme vocês vão ver na tela, as relações entre as três forças, do investigado para o encarregado do IPM. Então, geralmente, o posto tem que ser superior. Por que eu digo geralmente? Porque às vezes pode ser do mesmo posto. Entretanto, o militar que está sendo encarregado do IPM deve ter precedência sobre o que está sendo investigado. Deve ser mais antigo, mas não necessariamente de posto superior, tá? Então, podem ser dois majores, desde que uma turma e outro de outra, certo? Independente dele se ele esteja na reserva ou não, tá? Aqui tem um outro detalhezinho que é típico da legislação militar, que diz o seguinte: o militar da reserva de mesmo posto do militar da ativa sempre será considerado mais moderno.
O da ativa tem precedência sobre o militar da reserva. Ah, mas ele é coronel há 10 anos que ele está aposentado como coronel. Tudo bem, se alguém sair coronel hoje, ele passa a ser mais antigo que esse militar que está na reserva há 10 anos, certo? Então, aqui vem um outro detalhezinho no parágrafo 3º que eu acabei de mencionar. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita de oficial de mesmo posto, desde que mais antigo, tá? Parágrafo 4º. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade do posto. Isso quer dizer que passou para a reserva, o militar da ativa se torna mais antigo. Parágrafo 5º. Pessoal, vocês devem ter notado que o que está em vermelho é onde deve ser observado, então sempre prestem um pouco mais atenção nesses detalhes, tá? Se o posto e a antiguidade de oficial da ativa excluírem de modo absoluto a existência de outro oficial da ativa nas condições, caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito. Olha só, eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso aqui. É assim, ó. Supomos que o comandante do exército descubra que tem um outro general 4 estrelas investigando a situação. Aliás, tem um outro general 4 estrelas que pode ter praticado o ilícito. Não vai ter um outro general mais antigo para ele nomear, certo? Vamos supor que só tem ele e o cara. O que vai ser feito? Vai ser chamado um general 5 estrelas da reserva para investigar? Não, porque hoje em dia não há mais esse posto superior na reserva, tá? Conforme o professor Marcelo Zeda, antigamente existia um posto acima na reserva, mesmo estando nesse último posto da ativa. Então, na reserva havia um posto a mais. Hoje não há. O que vai ser feito? O professor Célio Lobão trouxe uma situação para tentar resolver esse imbróglio. Ele diz o seguinte: o comandante vai nomear outro general 4 estrelas, ainda que mais moderno na antiguidade, mas que estará lhe representando, certo? Essa situação é muito difícil de acontecer, eu particularmente desconheço, porque no exército é muito fácil de alguém ser mais antigo, certo? Um dia, a data de nascimento, o tempo da última promoção, tudo isso elenca dentro da mesma turma, dos mesmos promovidos, dos colegas de classe, a antiguidade. Mas supomos que sendo a última pessoa na antiguidade a cometer um crime, será então nomeado um oficial da reserva de igual posto para que faça a investigação. Tranquilo, pessoal? Compete à Justiça Militar, agora a gente vai falar aqui das atribuições, tá? A gente já falou da base normativa, da finalidade, de quem exerce, como vai ser exercido e por que vai ser exercido, da possibilidade de delegação, mas a gente ainda não diz exatamente como vai ser feita esse exercício dessas atribuições e nem quais são as atribuições. Como vocês devem ter percebido, no Código de Processo Penal Comum traz-se um rol onde vai ser explicitado o que o delegado de polícia tem que fazer, um rol exemplificativo. E o Código de Processo Penal Militar não é diferente. A questão é que tem alguns dispositivos aqui que não estão lá. Veja aqui, na linha A gente já tem apurar os crimes militares. A gente já viu isso. Aqui, como diz assim, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Houve uma alteração no artigo 9º do CPPM, no ano de 2017, salvo engano, e isso fez bastante diferença na classificação dos crimes militares. Isso é um assunto para outra aula, mas deve ser dado atenção juntamente com esse dispositivo quando for estudar aquele, certo? Prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e os membros dos Ministérios Públicos as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, exercício de função de longa-manos, bem como realizar as diligências que lhe forem requisitadas, apresentação de preso, comunicação de atividade judicial, apresentação do indiciado por requisição do Ministério Público ou qualquer outro elemento que se faça necessário, certo? Também compete à Polícia Judiciária Militar cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar, representar a autoridade judiciária militar acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado,
Então, preste atenção nesse detalhezinho aqui. Havendo a investigação e se constatando a possibilidade de incidente de insanidade mental, a autoridade responsável pelo IPM pode representar. Cumprir as determinações da Justiça Militar relativas a presos sob sua guarda e responsabilidade. Aqui é uma outra diferença, que havendo o cometimento de crime militar e ainda estando na ativo militar, ele fica no presídio militar. Ele fica, em regra, dentro de um quartel, certo? E na Justiça Comum não, eles são designados a um presídio estadual, federal, conforme o caso. Solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação da infração penal. E requisitar da Polícia Civil, aqui como eu falei, e das repartições técnicas civis, pesquisas e exames necessários. Então eles podem fazer essa requisição, tá? H. Atender com observância dos regulamentos militares, a pedido de apresentação de militar ou funcionário de repartição militar, à autoridade civil competente, desde que legal e fundamentado o pedido. Pessoal, basicamente é isso, tá? Sobre Polícia Judiciária Militar. Outras situações, e muitas delas vão ser trabalhadas no inquérito policial militar. A gente fez um contexto introdutório aqui para que fosse possível o entendimento mais adequado do exercício do inquérito policial. Então a gente precisava ter uma noção de como funcionava a Polícia Judiciária Militar para que aí sim a gente pudesse estudar o inquérito. Muitos desses assuntos também vão ser tratados em competência, jurisdição, ação penal, tá? Então não se preocupe se ainda você não conseguiu absorver todo o conteúdo. Isso vai sendo batido sucessivamente em cada aula que se tratar da Polícia Judiciária Militar ou dos assuntos relacionados à ação penal militar e competência, certo? Então vamos passar agora às questões. Banca VUNESP, Polícia Militar de São Paulo, oficial do quadro auxiliar, tá? Considerando a delegação do exercício da atividade de Polícia Judiciária Militar, de acordo com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Pessoal, aqui vocês já devem prestar atenção que ele diz assim, ó, de acordo com o Código de Processo Penal Militar. Então, às vezes, a situação pode estar certa ou pode ter sido modificado via jurisprudência, mas ele quer saber o que está no Código de Processo Penal, ok? Veja a letra A aqui. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade de posto. Já resolvemos na letra A. Isso porque eu falei diversas vezes que na ativa sempre haverá precedência sobre o oficial do mesmo posto que estiver na reserva, tá? Mas vamos passar às demais questões. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita oficial do mesmo posto, desde que mais moderno, a gente sabe que tem que ser mais antigo. Obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições enumeradas no artigo 7º do Código de Processo Penal poderão ser delegadas a oficiais da ativa, da reserva ou reformado, para fins especificados e por tempo limitado. Pessoal, essa parte que diz aqui, reserva ou reformado, não está certa. A gente sabe que tem que ser da ativa, tá? Se o indiciado é praça, as atribuições das autoridades elencadas no artigo 7º do Código de Processo Penal poderão ser delegadas a subtenente, suboficial ou sargento. Eu falei, e vocês devem lembrar, que não poderá ser feita a praças. A função de Polícia Judiciária Militar é exercida por oficiais das forças, no âmbito dos estados. A Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militares, e no âmbito da União, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Tranquilo? Caso o posto e a antiguidade de oficial da ativa excluírem de modo absoluto a existência de outro oficial da ativa de posto superior, ou do mesmo posto, mais antigo que o indiciado, não poderá ser designado oficial da reserva para instaurar ou presidir o inquérito policial militar. Eu falei aqui, vocês devem lembrar, que não havendo ninguém do mesmo mais antigo na ativa, será nomeado um oficial de mesmo posto da reserva e será trazido para a realização do inquérito, certo? Então, ficou letra A. Aqui a gente tem as marcações, vocês poderão observar depois, quando forem revisar, quais são as partes que estão em desacordo, certo? Olha lá a questãozinha da banca IBFC para aspirante da Polícia Militar. Assinale a alternativa correta sobre a Polícia Judiciária Militar. Trata-se de polícia preventiva.
Pessoal, a polícia preventiva é aquela que acontece antes do cometimento do crime, que tem a finalidade de prevenir a ocorrência do crime ou causar um efeito de dissuasão na atividade criminosa. Quando vocês veem um policial na rua, parado num canto, não quer dizer que ele não está fazendo nada. A finalidade dele estar ali é evitar que haja naquele local o cometimento de um crime, certo? Por isso que às vezes as viaturas ficam circulando, tem policiais espalhados em alguns cantos, tá? E aí isso tem uma finalidade preventiva. A polícia judiciária, ela investiga o crime que ocorreu, certo? Então ela é uma polícia repressiva. Então a letra A a gente sabe que está errado. B, atua após a eclosão do ilícito penal. Obviamente, como eu acabei de mencionar, a polícia judiciária militar atua após o cometimento do fato delituoso. Letra C, trata-se de uma polícia desenvolvida por órgão do Poder Judiciário. Não, pessoal. A Polícia Judiciária Militar, apesar de ter o nome judiciária, não tem relação com o Poder Judiciário. Isso porque, como foi mencionado, ela é exercida pelos órgãos da Marinha do Exército da Aeronáutica, pelas forças da Marinha do Exército da Aeronáutica e pelas polícias militares no âmbito dos estados, certo? Letra D, os procedimentos por ela produzidos são procedimentos judiciais. Não, pessoal, uma das características do inquérito policial militar é ser um procedimento administrativo, tá? Então, isso está errado. Vamos aqui ao slide, olha que ele mostra, então, o que está errado e marca a respostinha certa para nós. Ano 2011, Banca do Exército, prova da ex-FESEX, tá? No que se refere à Polícia Judiciária Militar, é correto afirmar que compete à Polícia Judiciária Militar, requisitar da Polícia Civil ou Federal, a realização de exames periciais. Salvo engano, não diz Polícia Civil ou Federal, tá? Fala das instituições civis, mas ela está certa. E aqui também não pede que seja transcrita da letra da lei, como naquela outra questão, tá? Então, a princípio, letra A. Não compete à Polícia Judiciária Militar representar acerca da insanidade mental do indiciado. Assim como a Polícia Comum, a Polícia Judiciária Comum, a Polícia Judiciária Militar, verificando que há um incidente de insanidade mental, pode representar, certo? Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, prevalece para a delegação a antiguidade do posto. Não, o militar da ativa é mais antigo que o militar da reserva que esteja no mesmo posto, certo? Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado para funcionar como encarregado de PM, poderá ser feita a de oficial de qualquer posto. Não, pessoal, tem que ser mais antigo ou do mesmo posto, desde que mais antigo, certo? Letra E, em se tratando da delegação para instauração de inquérito policial militar, deverá aquela recair em oficial independente da hierarquia. Não, né, pessoal? Já foi mencionado, praticamente igual à questão anterior no que se refere ao conceito em si. Vamos aqui, então, a resposta, letra A, as marcações do que está errado para a futura revisão. Então a gente fica por aqui. Pessoal, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. E continuem acompanhando e não deixem de estudar. Abraço!